Olá, eu sou o Levi Secato e você está no podcast Corandeu. Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Corandeu. Hoje nós vamos falar sobre um importante historiador da arte, um crítico cultural, um teólogo reformado neerlandês, o famoso Hans Hoekemaker. Famoso, provavelmente, pode ser para nós, aí, para alguns neocalvinistas, para os reformados, para os calvinistas, enfim, a gente vai discutir hoje aí em que campo o Hoekemaker está. Mas se você já cantou aquela música do Marcos Almeida, Elei Hoekemaker, provavelmente você deve ter perguntado quem é esse cara, né? Ou pode ser que você nunca leu, você só cantou mesmo a música e de fato nunca leu. Mas eu estou aqui com dois amigos queridos que já leram Hoekemaker, sim, não só cantaram Hoekemaker. Estou aqui com o meu querido amigo, o reverendo Bruno Santana. Bruno, dá um alô aí pro pessoal. Olá, como vai? Muito bom falar sobre Hoekemaker, muito bom falar sobre filosofia cristã, ainda mais muito bem acompanhado aí pelo Levi, pelo André. Maravilha, vamos desfrutar aí desse momento. Que bom! E do outro lado do ringue, vamos dizer assim, meu amigo querido reverendo André Lima, o André do Tom. Fala aí, André. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer poder estar aqui. Ainda mais hoje que, na verdade, eu só estou aqui de camarote, né, cara? Essa que é a grande verdade. Eu estou aqui sentado para poder falar que eu ouvi em primeira mão a gravação, né? Então, estou aqui na posição bem defensiva, né? Bem tranquilo. Mas muito bom estar com vocês, muito bom conversar com vocês e, acima de tudo, aí, muito bom a gente procurar dar instrumentos, né, para munir os cristãos de como pensar filosofia, pensar arte, né, e fazer isso para a glória de Deus. Subindo aí no ombro de gigantes, né, que já fizeram isso no passado. Deus nos dê graça. Muito bom. Vamos lá então, gente. A ideia aqui é a gente sobrevoar sobre a vida desse homem, o Hans Hoekemaker, quem ele foi, quem ele era, o que ele fez, o que ele contribuiu, o que ele continua contribuindo para nós aí no campo da arte, da cultura, até mesmo da literatura. A gente sabe aí que ele nos influenciou muito e continua influenciando. Vou começar perguntando como você conheceu o Hoekemaker, como que você e o André conheceram, como foi o primeiro contato com o Hoekemaker? Então, para mim foi cantando palavra antiga mesmo, colocando aí em parelha, né? Hoekemaker e Jean-Paul Sartre, que é o que ele faz lá na música, e eu já conheci, já tinha ouvido falar de um, já tinha, né, me aproximado de um, mas do tal do Hoekemaker eu não sabia quem era. E aí eu fui ler um livro dele, lógico que eu fui escolher o menorzinho, né, se era só para saber quem era, e aí eu me apaixonei pelo assunto, pela abordagem do assunto. Eu li um livro chamado A Arte Não Precisa de Justificativa. É um livro que ele escreve já no finalzinho, assim, da sua vida, e para alcançar a igreja e para falar com artistas e que estavam dentro da igreja. Então eu me senti muito próximo do texto, né? E eu, apaixonado pelo texto, fui comprar outro livro dele para ler, e aí nada mais deu certo daí para frente. Eu não consegui entender nada do que ele estava falando, num nível muito alto aí de filosofia cristã, e eu fui fazendo mas eu fiquei muito interessado, né, pelas coisas que ele estava discutindo, e eu fui tentar entender, e aí eu fui fazer, e isso me levou numa viagem maravilhosa, assim, né, eu estava fazendo o seminário, o JMC, para ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu estava na porta, assim, de fazer minha monografia. Eu já queria falar sobre cultura, e aí foi um prato cheio, né? Me aproximar do Hoekemaker para poder falar sobre cultura. Só que para me aproximar do Hoekemaker, eu tive que conhecer um rapaz chamado Doivert, que é mais difícil de entender do que ele. E eu fui tentar ler livros que explicassem Doivert para eu entender o Hoekemaker. Consegui fazer um trabalho inicial, uma aproximação inicial dessa cosmovisão cristã.
com aplicação à arte, ou seja, eu usei outras pessoas para poder me aproximar de Huckmacher. E aí eu fui fazer o mestrado, o MDiv lá no Jumper, na área de filosofia, para entender Doivert, para entender Huckmacher. Então o caminho foi bem estranho, assim, né? E aí precisei voltar lá em Calvino, em Kuyper, para entender Doivert, para depois voltar e fazer todas aquelas leituras que eu não entendia nada do Huckmacher, já aí, talvez uns 4 anos depois de ter entrado nesse mundo da filosofia cristã holandesa, neocalvinista, para poder entender Huckmacher. E a grande pergunta é, será que eu consegui essa incógnita que a gente que perdura, né? Será que eu entendi tudo? Mas eu acho que eu consegui me aproximar de novo dos livros, já não mais com aquele estranhamento, já com uma boa aproximação e fazendo outras relações, o que foi muito bom, né? Foi uma viagem muito gostosa de se fazer, apesar de ser árdua e muito demorada, né? Fantástico! E para você, André, como foi seu primeiro contato com o Hans Huckmacher? Apesar do nosso primeiro contato não ser muito parecido, Bruno, o caminho, de alguma maneira, o é. Eu me aproximei também no período do seminário, também garanti que o trabalho do Huckmacher, escrevendo a arte não precisa de justificativa, como uma forma de aproximação, deu bastante certo, né? Na verdade, acho que a maioria das pessoas que vão se aproximar dele vão se aproximar por esse livro inicialmente, né? Então ele foi muito feliz no trabalho dele. E foi no período do seminário, foi antes de conhecer a música, mas também por apreço aí a questão da discussão em relação à cultura, à arte, né? Eu venho dessa parte de ilustração, né? Sou formado aí na parte de design gráfico antes do seminário, então sempre foi uma área que eu tive contato anteriormente, ainda que não de forma tão profunda quanto eu gostaria. E aí o seminário é um ambiente onde a gente consegue, por vezes, no meio da correria, tornar algumas discussões mais específicas, né? E foi essa oportunidade que a gente teve. E aí eu conheci ele em paralelo com o Schaeffer, né? A gente deve ouvir um pouquinho disso do Bruno mais para frente, mas junto com aquele livro do Schaeffer sobre a arte também, que é, assim, não é o mesmo livro, com certeza não é, mas ele tem muita semelhança, né? Até são 2 livros fininhos, né, que você coloca do ladinho na prateleira, os dois eles têm até um tamanhozinho parecido, tratam, assim, não da mesma forma, mas de formas até um pouco complementares ali, os materiais. Então eu entrei por esses 2 livros nessa discussão, e aí foi o mesmo caminho do Reverendo Bruno, né? Na hora de fazer o mestrado, lá no Jumper, na parte de filosofia, eu acabei esbarrando com o Huckmacher, do Huckmacher no Doivert. Fica aí o desafio para o Reverendo Bruno, que é da parte da música, né? Escrever Eu Leio Hermann Doivert, né? E aí, pois vou ficar esperando a música, tá? E aí eu quero ver se ele entendeu, porque entendeu o Huckmacher é fácil perto do Doivert, né? É fácil. Difícil é rimar alguma coisa com Doivert. Exato. Pode tentar Doivert com Van Til, alguma coisa assim, tudo junto, né? Misturar. Se você lê o Huckmacher, você fala assim, nossa, quando você vai aprofundar, né? Não, difícil, né? Tem que se iniciar em algumas discussões filosóficas. Aí você vai para o Doivert, quando você volta para o Huckmacher, você fala assim, eu não sei se eu estou entendendo, mas está tão mais fácil de ler. É isso, essa é a sensação. Mas é isso aí. Que bom, muito bom. Eu achei muito interessante o contato. Eu provavelmente foi ou pela música também, na época, mas eu acho que com certeza foi lendo a Arte e a Vida do Franz Schaeffer. Eu acho que é ali que eu comecei, na verdade, cavar um pouquinho mais fundo esse campo da arte e da cultura, do neocalvinismo. Aí é aquilo que a gente falou, a gente vai chegando em Doivert, no Huckmacher, em Van Til, em tantos outros aí também neocalvinistas que vão fazendo a gente gostar desse assunto, né? Provavelmente eu acho que foi isso. Qual a origem, então, desse filósofo? Qual é a sua família, a sua formação inicial? O que a gente pode começar falando aí, então, do Hans
Huckmacher. Ele nasceu em Haia, em 1922, então ele está nessa década de 20, em 1920, mas ele não passou sua infância na Holanda. Ele trabalhava, o pai dele trabalhava como administrador colonial nas Índias Orientais holandesas, ou seja, ele trabalhava como um burocrata, né? Tomava conta, administrava lá uma colônia de exploração, na verdade. E o Huckmacher, ele teve essa infância lá, como bem abastada, num local agradável. Os biógrafos dele, né, vão se referir a esse momento como um momento de uma infância muito abastada, né? Tem todas as condições suficientes aí para poder se desenvolver intelectualmente, para ter um relacionamento bom lá com a natureza, com os pais, e isso vai formar aí essa percepção de estética nele, né? Porque ele está sempre diante da criação, diante da beleza da criação, interagindo com isso. A família, apesar de ter uma origem religiosa, ela não tem um modo de vida nem uma educação religiosa. Então ele não teve de forma nenhuma no início da sua vida uma aproximação do Criador, né? De todas as coisas que ele estava tendo a opção e a oportunidade de viver. Mas lá em 1936 a família volta, vai morar em Haia de novo, na Holanda. Ele vai ter uma adolescência mais regular, ouvindo música, se interagindo com as pessoas que estão à sua volta, vai se envolvendo lá com estudo, até que ele vai se desenvolver e vai tentar entrar para uma academia militar. Até que o que muda a vida de todo mundo dessa época, a gente tem relatos aí de outros grandes filósofos cristãos, teólogos, escritores, né, que foram radicalmente alcançados pela Segunda Guerra Mundial, mas ele, de forma muito pessoal, é alcançado aí por essa invasão da Alemanha na Holanda. E aí vai parar sua academia, vai parar seu estudo para trabalhar na Marinha, e em 1940 ele vai ser... A Alemanha vai invadir a Holanda e vai acabar com todas essas estruturas, né? Um pouco depois, ele vai ser preso, um ano depois, né, em 1941, e ele vai ser preso porque ele estava carregando literatura antinazista dentro da Holanda. E aí acho que são coisas que a gente já pode comentar, né? De como a vida dele mudou de uma vida regular, abastada, para ele foi alcançado, né, por essa calamidade da guerra, da Segunda Guerra. O seu país inteiro, a sua família, a sua sociedade e o seu modo de vida foram totalmente modificados. A gente não sabe o que é isso, né? A gente tem, normalmente, aqui no Brasil, uma vida regular, né? Tem poucas coisas externas tão poderosas que mudam a nossa vida. Talvez aí no Rio Grande do Sul essas enchentes mudem a vida de algumas pessoas, mas não foi tão duradouro a situação quanto a invasão da Alemanha, a Segunda Guerra, invadindo o país e tomando de tudo, né? Tomando de assalto todo o Chile. E agora o exemplo da nossa geração vai ser a pandemia, né? Acho que vai ser o mais perto de uma mudança forte de vida. Mas nem todos tiveram tantas boas coisas na pandemia, tiraram tantas boas coisas, né? Apesar da situação ser calamitosa, né? Mas aproveitaram bem o tempo para poder tirar boas lições disso. Verdade. Ô Bruno, se eu não me engano, durante aí a guerra é que ele vai ter contato com o Evangelho, né? Com a leitura do Novo Testamento. Foi algo assim, eu não me lembro. Isso. E primeiro ele já quando a Alemanha invade, ele relata, e tem um relato dele num dos livros, né? Se não me engano, na filosofia estética, ele vai relatar aí de como ele foi impactado, né, por essa relação. Ele já tinha bons pensamentos a respeito de Deus nesse momento, achava que Deus de alguma forma pudesse estar mexendo na história,
mas ele não tinha referenciais, ele não tinha estudo, ele não tinha nada, né? Mas ele começou a pensar na possibilidade de ler as escrituras. E quando ele foi preso, ele teve tempo de sobra para poder ler as escrituras, né? Já não tinha mais aí tantas atribuições pastorais, não tinha palestra para dar, não tinha trabalho secular, mais nada. Ele estava lá e ele tinha esse tempo aí para poder ler. E o que eu acho que é muito relevante nessa relação, nesse momento histórico, é o relato dele com relação às pessoas que foram presas com ele, né? Muitos homens foram presos juntos, foram levados. E ele relata que ele decidiu ler a Bíblia, mas também decidiu estudar o máximo que ele pudesse. E ele estudou com os livros que os outros presos levaram. Ele relata que estudou sobre todas as áreas das humanidades, com livros que os presos levaram das suas casas. Tá correndo, vai ser preso, leva alguma coisa de valor. Essas pessoas levaram livros e ele pôde estudar, de todas as áreas das humanidades, né? O início da sua formação acadêmica, o início da sua percepção mais intelectual da vida, começou na cadeia com livros emprestados de outros detentos. Isso faz, eu acho, que a gente pensar um pouquinho também nas nossas prioridades, né? O que você levaria se você tivesse pouco tempo para sair e estivesse sendo preso, né? Ele e outros levaram livros e alguns levaram a Bíblia, e ele foi ler a Bíblia de uma forma agora mais pessoal, de uma forma mais sistemática, e nessa leitura da Bíblia ele vai conhecer o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então, essa é uma lição muito poderosa para nós, né? Os valores daquela geração, daqueles homens, deveriam fazer pelo menos cócegas nas nossas prioridades de hoje, né? Lá dentro, além de uma quantidade boa de livros, além dessa disposição, ele encontrou algo que eu acho que é imprescindível para todo mundo que quer galgar aí caminhos mais intelectuais, né? Ou para qualquer arte que se desenvolva. Ele encontrou um bom mentor. O nome dele era Johann Pieter Albertus Meckes, que a gente vai chamar só de Meckes, né? Para poder abreviar tudo aí. E a gente não errar o holandês. O restante, né? Não, e o Bruno falou o nome completo, né? Ele tá anotado. Tem apreço pela dificuldade, né? O desafio é com ele mesmo, né? Não, mas ele era um capitão militar que também estava preso, e era um homem conhecido por ser um cristão convicto e por ter um grande arcabouço intelectual, né? De desenvolver mesmo lá dentro, e antes de ser preso, um apreço muito grande pela filosofia cristã, principalmente pela filosofia de Doivert. Então, ele era um doiverdiano, olha que bonito, hein? Dentro da cadeia, e foi esse que Huckmacher encontrou. E apresentou não somente as escrituras, mas apresentou um ponto de vista cristão a respeito das grandes questões da época, as grandes questões acadêmicas da época, que era o Doivert. Doivert estava lidando ali com a perspectiva kantiana da vida, vamos dizer assim, mais materialista da vida, né? Sem pressupor o sobrenatural, o espiritual. E há uma contraposição de muitos estudiosos cristãos, entre eles o Doivert, e o Doivert vai se tornar, não só, nas palavras do próprio Huckmacher, o Doivert vai se transformar não só num referencial de filosofia, mas num catecismo, né? Ele vai estudar a Bíblia e vai estudar Doivert, e ele vai tentar relacionar as duas coisas para interagir com a sociedade, com a realidade dele. E isso vai ajudar ele a pensar mais sistematicamente a respeito da sua realidade. E lógico, né, se ele está conhecendo o Evangelho sobre o olhar
do Doivert, ele vai acabar desenvolvendo também o seu pensamento filosófico de uma forma muito próxima, muito ligada, né? Eu acho que a influência do Doivert é tão poderosa no Huckmacher que algumas pessoas, alguns estudiosos deles afirmam que a obra dele é uma aplicação prática da obra do Doivert, ou uma aplicação artística da obra do Doivert, de tão incrustado na sua forma de pensar, né? E aí essa relação aí com o Max vai avançar, ele volta, ele termina seu momento de prisão. Talvez a gente possa lidar aqui um pouquinho com o Doivert antes da gente avançar, mas antes de ser preso, ele vai tentar escrever sobre estética, ele vai escrever sobre a Bíblia, ele vai ali, aquele jovem que era um jovem que teve condições na sua infância, que já era um jovem ligado ao estudo, que estava preocupado com isso, dentro da prisão, além de se libertar espiritualmente, né, além de ser alcançado por Deus dentro da prisão, onde parecia que só haveriam trevas dali para frente, foi o momento onde ele encontrou a luz. Também foi um momento onde ele encontrou uma vocação e ele deixa de ser somente um rapaz promissor e passar a se tornar um intelectual, tá? Por isso, né? Bruno, eu acho muito interessante olhar para esse momento da história do Huckmacher e ver assim, o poder, eu vou chamar aqui de discipulado, né? Poder de alguém mais velho, mais experiente, mais capaz, mais aprofundado nas discussões, em se propor, né, a dar subsídios, a gastar tempo, a formar alguém. Eu acho que esse é um aspecto que a gente vê menos hoje em dia do que a gente deveria ver acontecendo, né? E eu acho que quando a gente olha para exemplos como esse, a gente vê que é uma ferramenta que para além de biblicamente, né, o discipulado bíblico, ele de fato mostra, né, para a gente essa relação, e a gente tem muitos bons exemplos nas Sagradas Escrituras, não precisava ir na vida de Huckmacher, mas é mais uma demonstração, né, de como a gente pode ver que essa formação solitária que às vezes a gente tem, de eu quero ler o que eu quiser, ou ser incentivado puramente aí por alguém que falou distantemente na internet, né? E, enfim, a internet tem o seu lugar, todo mundo que trabalha com ela, né? Mas essa formação pessoal e de fazer, de pegar alguém para caminhar junto faz muita diferença. Verdade. Né? É o poder de um mentor, né? Verdade. Na hora que você falou discipulado e esse link com o que o Bruno falou sobre o Max, me veio Dietrich Bonhoeffer, né? Que nesse momento também que o Huckmacher está preso, Bonhoeffer também está, mas na Alemanha, lá preso pelos nazistas, né? E embora a gente tenha alguns pontos aí polêmicos sobre Calbart, né? Ele não teve um discipulado direto de Calbart, né? Mas Calbart foi um homem que influenciou muito o Bonhoeffer. E o Bonhoeffer justamente vai escrever um livro que se chama Discipulado e vai falar exatamente isso que você disse, né? Da importância que nós temos aí um mentor, de termos um discipulado, né? E aplicando para os nossos dias de hoje já isso, me veio esse insight agora. Eu sempre gostei muito de conferência, de estar em conferência, de ver, aí estar próximo aí de pastores, né, conhecidos, preleitores aí. Só que o que a gente percebe é que na segunda-feira, por exemplo, eu fui ver a última vez que o John Piper veio para o Brasil, né, ele veio ali em Alphaville, se eu não me engano. Mas na segunda-feira, quando acontecem problemas na nossa vida, quando vem dilemas, dores, sofrimentos, não é o John Piper que vai me socorrer. É o reverendo Bruno, é o reverendo André, que são pastores da igreja local, né? Então, você que é jovem aí está nos ouvindo, é importante, né? A gente brinca aí, ser rato de conferência, participar de conferências, ouvir
pastores famosos nas redes sociais, né? Mas na segunda-feira, quando vier dilemas, dúvidas, dores, sofrimentos na sua vida, eu sou pastor local, né? Estamos aqui com pastores locais que sabem dessa importância de um discipulado. Então, você que é jovem, dê valor ao seu pastor local, né? Tenha um discipulado com ele, né? Porque na segunda-feira, justamente, é ele que vai te ajudar. Continua aí, Bruno. Eu sou mais antigo do que os irmãos, né? Vamos dizer que eu sou velho, vamos dizer que eu sou mais antigo. Mas a minha relação anterior, ou pelo menos da minha geração, a gente chamava isso de crente de acampamento, né? É o cara que ia para o acampamento cheio de problemas, chegava lá, tinha uma imersão do evangelho na comunidade cristã e saía de lá cheio da graça, né? Ou pelo menos de uma percepção da graça. E aí ia viver a vida dele sem nunca mais pisar na igreja, ou pisava esporadicamente só para rever as pessoas, esperando que aquele momento preenchesse a vida dele inteira, né? E aí ele vivia somente do sermão que aconteceu lá no acampamento, só até o momento em que as lutas iam engolir, né? Os problemas iam engolir a fé, e aí esperava o próximo acampamento para poder ter um pouquinho de luz, né? São pessoas que hoje estão vivendo, se alimentando aí de pastores de internet, de congressos, de conferências. A força de um mentor não é somente o que fala, né? Mas mostrar como se vive, de caminhar junto, de chorar as dores e de mostrar para as pessoas como se enfrentar as dificuldades. Isso aí só quem anda perto, né? Não tem como estar distante nesse momento. Mas há um grande valor, né? Nesses congressos, há um grande valor no acampamento, há um grande valor nos pastores que estão na internet, e eu acho que é o valor que a gente também enxerga aqui. Porque, apesar do Mac ser um mentor muito próximo, o Doiver, que foi apresentado, ele também é um mentor muito poderoso, né? Mesmo que eles só vão se conhecer muito tempo depois, os dois já depois da guerra, o Huckmacher já professor e já com o nome já se estabelecendo, mas antes de conhecê-lo, o Doiver foi um grande mentor dentro do cristianismo, dentro da estrutura filosófica, e isso vale para a gente também, né? Às vezes a gente está pingando aí de local em local. Se você está estudando as escrituras, pega um referencial, né? Uma pessoa que te conduza também, além do seu pastor, alguém que tenha experiência em alguma determinada área para você avançar, né? E aí pega ali uma linha e corre com ela até que você possa avançar e ter mais maturidade de encontrar outras coisas, né? Tanto por livros como por vídeos, mas eu acho que as duas coisas estão caminhando juntas, né? Uma mentoria pessoal e também uma mentoria um pouco mais distante, que seja mais especializada. As duas coisas. Eu, como pastor, a gente estava conversando aqui antes de começar, né? A gente está falando da nossa dificuldade de tempo. A gente não tem condições de ser especialista em todos os assuntos de teologia, filosofia cristã e tudo mais. Tem outros professores, outras pessoas dedicadas a isso que também podem auxiliar. A gente pode encaminhar essas pessoas, mas sabendo que eles têm um estudo muito mais avançado disso, né? Não sei se o reverendo André partilha dessa opinião, mas eu acho que é nesse sentido aí. Partilho. Acho que é isso mesmo. Eu antes da gente avançar, acho que era importante falar, né? Eu estava falando sobre o fato de Kant ser um opositor aí, né, dos filósofos e teólogos cristãos desse momento, por uma questão simples, né? Ele vai elevar a razão à condição de juiz de todas as coisas. Ou seja, se cabe dentro da minha racionalidade, ela existe, ela pode ser estudada. Senão, ela não pode ser conhecível. Então, isso que norteava aí o tipo de academicismo daquela época, e também acabava se ramificando para as questões culturais, artísticas e tudo mais. E há uma preocupação muito grande do Huckmacher na hora que ele está... Lembra, ele está crescendo espiritualmente, está nascendo espiritualmente, ao mesmo tempo em que ele está crescendo intelectualmente. E há uma preocupação muito grande nele de
Será que eu preciso abdicar do estudo para ser um cristão? Essa é uma questão que ele teve que resolver. E o Max vai ajudar ele a entender que ele não precisa abdicar do academicismo, ele não precisa abdicar do estudo, da ciência, da arte, para alcançar uma condição regular religiosa, né? As duas coisas precisam caminhar juntos. E a grande questão do momento era essa, né? A acadêmica era essa. E aí ele vai romper com Kant e vai abraçar de todas as formas aí a visão de Doiver, tentando explicar de uma forma bem rápida, bem mínima, assim, né, a questão. E aí eu peço ajuda ao reverendo André, tá? A ideia é que ser kantiano, para ele chegou a essa convicção de que ser kantiano é totalmente oposto ao cristianismo. Para você abraçar os pensamentos de Kant, você teria que necessariamente se prender ou necessariamente se entregar a uma prisão mental da razão. A razão é que é o norte de todas as coisas. E aquilo que é transcendente, como eu falei, eu não posso entender, eu não posso conhecer, e logo não preciso nem me preocupar com isso, ou ela simplesmente não existe e a gente precisa se apegar somente àquilo que é material. E Doiver vai dizer o oposto, né? Que nossa interação com aquilo que é real, ela é somente uma das vertentes da nossa percepção. Que nós temos uma ligação, uma conexão, que nós temos uma estrutura espiritual transcendente que se liga a Deus, né? E que para a gente perceber essas coisas, nós precisamos da revelação de Deus, que está nas Escrituras. Então, há o transcendente. O homem é um ser essencialmente religioso para o Doiver, e a sua natureza religiosa não permite que ele simplifique a vida ou diminua a existência somente às coisas que foram criadas ou as coisas que são materiais, né? E aí o Doiver ele vai primeiro separar o modo de pensamento apóstata, rebelde, com uma dualidade que fica sempre lutando entre natureza, ou aquilo que é natural, e o estudo daquilo que é racional, com aquilo que é a liberdade e o irracionalismo. Então, o pensamento humano que não é cristão, ele vai estar sempre lutando entre essas duas vertentes na nossa geração, fruto aí de uma evolução histórica, ou o ponto de vista cristão, que vai tratar sempre das três coisas juntas, né? Criação, queda e redenção para o Doiver, que é a forma de enxergar o mundo a partir das escrituras sagradas. O Doiver, ele tem uma percepção da realidade, se eu posso usar assim, né? E aí agora já são as minhas interações com Doiver, que são bem complexas, e talvez eu não chegue, né, aonde outras pessoas com mais experiência, né, na filosofia cristã em Doiver chegam, mas basicamente ele vai interagir com a realidade, estabelecendo uma hierarquia dessas interações. É como se o homem, para perceber a realidade, ele não conseguisse somente se ater a um ponto. Ele precisa ter uma estrutura mais numérica, matemática, mas também espacial, são as coisas físicas, a estrutura das sensações, a percepção da história. Ele vai dividir aí em 15 esferas, tá? Que ela parte desde essa esfera numérica até a esfera da fé, que ele chama de esfera pística, que é a nossa conexão com Deus. Mas ele não vai amarrar o homem ou diminuir o homem a somente essas interações. O homem é um ser, para ele, transcendente. É esse ser transcendente que é criado por Deus, que interage com Deus, que vai interagir com a realidade dentro dessas estruturas que foram montadas, tá? E isso vai influenciar Huckmacher de uma forma muito profunda. Eu acho que é nesse ponto principal que Huckmacher vai desenvolver o seu trabalho de percepção da arte. A forma de você avaliar a arte para o Schaeffer, para o Huckmacher, está ligado a isso. Sabe, a fé está num nível muito acima.
da esfera estética. Então, a gente não tem como diminuir, por exemplo, Calvino vai falar isso, Kuyper vai reforçar, Doivert vai bater forte nessa questão e o Huckmacher vai aplicar isso à arte. Essa que é, acho que é a linha histórica, né, do Huckmacher. Tem outras pessoas aí no meio, mas acho que é a linha mais forte. Eles vão categoricamente afirmar, olha, a arte não pode ter uma arte da fé, uma arte religiosa, porque a gente estaria diminuindo a religião a uma condição apenas da nossa percepção da realidade, que é o Kant. O Kant diminui todo mundo, toda a existência, somente a nossa percepção da realidade. E dá para entender, né, Bruno? Por que o Huckmacher, quando tem acesso a isso e ele se aprofunda nos seus estudos sobre arte, né, sobre as questões estéticas, o que ele encontra, né, no Doivert, esse prato cheio para poder explicar e para dar base àquilo que ele queria falar sobre arte, né? Então, é aquilo que ele pensava, mas faltavam as categorias. E alguém veio antes para ele e deu essa relação de categorias pensada em um aspecto profundo, né? Porque o Huckmacher, o Doivert, ele é um filósofo assim, por excelência, né? Ele é alguém que discute em termos, e a gente estava brincando agora há pouco, né? Até que é uma maneira complicada, muitas delas, e a gente às vezes acha complicado a leitura que ele escrevia nos jornais, né? As coisas assim, mas não era a discussão mais densa, não, né? São os artigos de jornal que às vezes a gente lê e já fala assim, meu Deus, isso daqui, o que está acontecendo, né? A gente vê a raiz do problema é maior, né? Mas ele encontra essas categorias bem definidas que ajudam ele a explicar a realidade. A gente não vai entrar na discussão se Doivert é irretocável, porque, sem dúvida, ninguém age de maneira perfeita, né, em todas as coisas, mas é alguém que fez um trabalho muito bem feito nessa área. E eu acho que a gente precisaria, nesse ponto, se inspirar nesse movimento que o Huckmacher fez, que às vezes a gente está, como cristãos, lidando com aspectos de academia, ou como cristãos lidando nas nossas áreas de atuação, né? E querendo reinventar a roda sempre. Então, será que não tem nenhum cristão que nos ajuda a lidar com isso, a dar base para a gente entrar em algumas discussões? E esse trabalho está feito. Esse trabalho está feito. O Huckmacher pegou essa veia e foi embora. Eu acho interessante, quando a gente estava estudando, acho que a gente fez essa matéria junto, né? O próprio reverendo Felipe Fontes, ele falou que, por vezes, quando ele ia tentar aplicar o sermão dele, ele tentava usar essas escalas, né, do Doivert para poder propor aplicações em cima do texto. Eu achei fenomenal, né? Tentei uma outra vez, me ajudou, mas eu não entendo tanto de Doivert quanto ele para chegar nesse ponto, mas, assim, é interessante. Tem muita coisa para a gente nadar aí e conseguir uma boa base. Só com relação ao Doivert, Huckmacher e essa visão, né, sobre eles serem perfeitos, na verdade, eu acho que eles nem tinham essa pretensão, né? Eles tinham a pretensão de dar uma resposta àquilo que era o problema deles, né? E eles procuraram essa resposta tanto nas escrituras quanto na herança que o Kuyper tinha deixado, né? E eu acho que, como o reverendo André falou, a gente falta esse exercício para nós, né? De tentar responder à nossa geração, a nossos problemas dentro da academia, dentro do movimento artístico, com uma percepção que leve em consideração não só as escrituras, mas aquilo que já foi conquistado, né? A gente muitas vezes dá alguns passos atrás e toma esses passos, tanto artísticos quanto científicos, como sendo a verdade absoluta, e a gente, às vezes, incorre em erros até piores. Verdade, né? Verdade. Há erros, na verdade, eu acho que eles são muito filhos da discussão, né? Tanto o Doivert quanto o Huckmacher, eles acabam mesmo relacionando essa questão transcendental, né? Trazendo essa questão espiritual para dentro da discussão. Eles ainda são, mesmo assim, muito nessa relação com a natureza, até muito
materialistas, né? Eles acabam tentando montar essas categorias e tudo isso, lógico, é um desenvolvimento para responder a sua questão, mas ao mesmo tempo pode, num leitor desavisado de Huckmacher e Doiver, montar aí um estilo de vida, né? E a pessoa pautar isso somente nessas esferas modais e a gente acabar não levando em consideração as outras questões mas da ela... fé que são apontadas nas Como bem você falou, Bruno, realmente essas esferas, né, ela é uma forma de resposta a Kant, né? Porque Kant, ele dizia que a gente, não é que não poderíamos pensar em Deus, até poderíamos pensar em Deus, mas a gente não conseguiria chegar a um conhecimento especulativo, né, ou metafísico. Então, acaba sendo essas esferas, né, esses pontos acabam sendo levantados aí por Doiver e pelo próprio Huckmacher, acaba sendo uma resposta para Kant, né? O Bruno, então a gente percebe que o Huckmacher, ele tem aí um avanço, né, ele alcança uma maturidade acadêmica e religiosa através aí de nomes como Max, como Doiver. Aí vai ter agora uma influência importante na vida dele, que é a do Schaeffer. Qual que é a influência aí do Schaeffer na vocação e no chamado da vida do Huckmacher? Então, o Huckmacher é solto, né? Depois aí de mais ou menos 3 anos e 9 meses. Foram 9 meses em prisões na Holanda e mais 3 anos em prisões diferentes na Alemanha, né? Então ele rodou um bocadinho aí como preso. Ele volta, vai se batizar, vai casar e assim ele continua nesse bom relacionamento aí com o Max, mas ele muda seu objetivo, né? Agora ele vai se matricular na Universidade Livre de Amsterdã e vai se dedicar exclusivamente ao estudo da história da arte. E aí que ele vai começar a conhecer personagens que a gente até já citou, né? O Huckmacher e agora o Schaeffer. E aí a ligação que é demonstrada entre ele e o Schaeffer é uma ligação intelectual muito forte, né? Desde o primeiro momento, a descrição da Gask, né? Que é Laurel Gask, que é uma das biógrafas dele, que conviveu com ele, afirma que esse encontro foi um encontro aí de mentes e que gerou para frente muito desenrolar, né? O Huckmacher vai abraçar também a causa do Schaeffer e ele vai levar para a Holanda, né, o movimento Labrie, e eles vão manter uma relação bem estreita, mesmo com uma boa diferença de idade, mas os seus pensamentos são muito próximos. O que os biógrafos afirmam, principalmente a Laura Gauss, que vai afirmar que cada um vem de uma vertente diferente aí dos pensamentos de Kuyper. Enquanto o Huckmacher é um discípulo intelectual, vamos dizer assim, do Doiver, já o Schaeffer ele tem mais influências do Van Til, que já foi citado aqui também, né? Tem algumas diferenças entre Doiver e Van Til. Normalmente, quando a gente vai estudar hoje, né, aqui onde a gente está da história, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre neocalvinismo e essas questões filosóficas, a gente desfruta dos dois. Eu acho que muitas coisas que um não avança, o outro avança, a gente pode, no final das contas, fazer um bom uso das duas vertentes, mas tanto é que o Huckmacher vai ter uma aproximação muito forte aí com Schaeffer e eles vão juntos desenvolver essa militância pela arte, uma arte que não só revele o coração humano, que não seja somente uma expressão interna, mas uma arte que revele a transcendência, o governo de Deus, o amor de Deus, a criação de Deus, a produção cultural sendo profundamente envolvida por essa relação do homem com o seu criador. Então os dois vão caminhar juntos aí um bom tempo. Vai o Huckmacher, né? Já pensando aí no seu legado, nas coisas que ele deixa para frente, o Huckmacher vai montar uma estrutura da Labrie lá na Holanda e vai atuar tanto em palestras quanto a sua família inteira vai estar trabalhando junto aí para desenvolver esse ministério do Schaeffer lá na Holanda, né? O Huckmacher ele começa a se desenvolver de uma forma muito, muito poderosa nas palestras, porque ele é uma pessoa
ele tinha uma pessoa muito polêmica, né? Além de abordar de forma muito contundente diante de um ponto de vista cristão dentro da academia, o que já chamaria a atenção. Ele também era uma pessoa bem controversa, né? Ele era diácono da sua igreja, tinha uma vida comum do lar, ele também trabalhava como professor. Mais para frente, ele vai dirigir uma área de artes dentro da universidade, mas na hora de falar, ele pegava o cachimbo dele lá para fumar. O nome dele, Hoekemaker, em holandês, significa máquina de fumaça, né? Eu acho que ele levava a sério aí a situação, e isso deixava as pessoas num contraponto muito grande, né, entre os costumes e a filosofia que ele apontava. Então, essa combinação, ele também é descrito como uma pessoa bem explosiva, assim, nas suas palestras. Essa combinação aí fez com que ele conseguisse aí alcançar muitos discípulos, muitas pessoas que não gostavam dele, mas principalmente chamam muita atenção para o que ele estava escrevendo. E aí foi colocar ele num local aí diferente dessa discussão de arte na sua geração, no meio acadêmico, não só dentro da igreja. Até que em 1977, eu já estava quase nascendo aí, ele vai morrer novo, aos 55 anos, com problemas... 13 de março. Eu não esqueço porque é a data do meu aniversário. Pronto, aí, ó. Que coisa contrastante, né? Quando eu vi, eu falei, rapaz, 13 de março de 77. Nossa, 13 de março de 88. Ó, 88. 10 anos para nascer mais de 10 anos para nascer um novo gênio. O Kuyper nasce no dia... Não, só acrescentando, que eu acho um ponto importante para destacar, a influência do Schaeffer foi muito positiva, né, para o Hoekemaker, assim, para os dois, né, ambos tiveram colaboração dessa amizade. Acho que aí a gente poderia gastar um bom tempo falando da importância de boas amizades, né, na vida cristã, depois de ter falado de bons mentores. Mas eu acho que é interessante destacar no ponto que o Bruno falou, né, enquanto a base de conhecimento que o Hoekemaker tinha e que ele havia desenvolvido, por ser alguém bem estudioso, sabe, foi muito potencializado pelo Schaeffer, que era alguém que conseguiu ter uma veia de difusão muito mais forte, né? Então, Schaeffer foi alguém que chamou a atenção, né? Foi capa da revista Time. Então, assim, é alguém que deu subsídio para ele poder desenvolver muito. E, assim, se não fosse essa morte relativamente prematura, né? A gente provavelmente teria muito mais coisa, né, do Hoekemaker rodando por aí, porque, sem dúvida, alguém que tinha muita lenha para queimar ainda, né? Muito material para trazer, né? Mas a soberania de Deus, Deus sabe o que é melhor para a igreja dele. Verdade. Brunão, para a gente caminhar para o último bloco aqui, sobre o pensamento do Hoekemaker, o que a gente pode falar sobre também uma rápida influência aí, né, sendo neocalvinista, né? Uma rápida influência aí de Calvino, de Kuyper, e sobre a fé bíblica dele, né? O que a gente pode falar aí rapidamente sobre essa influência de Calvino, Kuyper e a fé bíblica dele? Calvino é o pastor, né? A gente às vezes aborda Calvino como se ele fosse um teólogo que escreveu grandes compêndios e tal. A grande obra do Calvino são as Institutas, que não é um livro denso, muito grande, né? E também não é um livro que seria uma novidade muito grande na época de Calvino. O grande valor do Calvino é sistematizar a nossa fé de uma forma muito fiel, principalmente as Escrituras. E aí, por mais que não seja uma obra tão densa, né, de teologia, não é um compêndio teológico, a fidelidade e a militância que ele tem, ou a disposição que ele tem de valorizar as Escrituras e o conhecimento de Deus acima de todas as coisas, e até para que o homem possa se conhecer,
vai criar uma estrutura mental teorreferente, né? Ou seja, vai criar uma estrutura mental que leve em consideração o fato de estarmos vivendo no mundo de Deus para todos os seus seguidores. E aí, essa simplicidade de Calvino, o pastoreio dele e a disposição dele em ensinar as pessoas a respeito das Escrituras vão gerar um impacto tão profundo que até a vertente cristã vai se chamar de calvinismo, né? Então é importante falar que, e eu acho que é muito importante, principalmente para quem não conhece Calvino, que a sua disposição foi de ser um bom pastor. A sua disposição foi de ensinar o seu povo a respeito da revelação. E aí ele consegue escrever uma obra muito pequena, mas tão forte que ela vai gerar outras obras muito densas em cima da obra dele, que não foi tão extensa, né, em quantidade de palavras como que é o que eu estou querendo falar. Mas lá dentro ele vai abordar sobre conhecimento, ele vai abordar sobre a nossa relação com a sociedade, ele vai abordar sobre a nossa relação com a nossa família, com a nossa produção cultural, debaixo dessa revelação de Deus e debaixo dessa verdade de que Deus é que é dono de todas as coisas. E o Huckmacher vai usar isso, e inclusive vai citar Calvino, falando que não importa quanto tenha adotado de sabedoria humana, todo homem, todo estudioso cristão, ele sempre vai partir de Deus como ponto de referência. E que o homem só vai conhecer o mundo e vai conhecer a si mesmo à medida em que ele conhece o próprio Deus. Então, ele vai citar dizendo, olha, o homem só conhece o cosmos somente mediante ao que conhece de Deus. Então, é muito clara, né, diante, para todos os filósofos cristãos dessa época, essa percepção teorreferente do mundo e também essa busca pela revelação de Deus como norte para a ciência, para a arte e tudo mais. Não é à toa que eles são chamados depois de neocalvinistas, né? E talvez o maior prodígio deles, eu pelo menos a meu ver, né? É o Kuyper, que além de ser um filósofo cristão, um teólogo cristão, ele é também um estadista, né? Ele está o tempo inteiro lidando com questões do governo do país, aplicando essa percepção teorreferente na sociedade. E aí numa posição diferente do pastor Calvino. Ele aí já está como um estadista, estabelecendo regras, trabalhando. O homem de 2 cabeças e 8 mãos, né? Para mim é sem dúvida o que capilarizou mais esse trabalho todo na Schaeffer era o evangelista. Agora o capaz aí de aplicar, né, e de descer isso daí e de levar para a cultura, para a política principalmente, né, foi o Kuyper. E o Doiver e o Van Til são considerados discípulos dele, né, em vertentes um pouquinho diferentes, mas todos eles vão se alimentar aí das fontes do Kuyper. E o Kuyper é o grande cara, na verdade, para mim, dentro de todos eles. Eu acho que são as obras dos outros, lógico, com as suas contribuições individuais, né, ímpar, mas todos eles são reverberações do trabalho do Kuyper nessa questão filosófica, né, já que o Calvino era um pastor e estava lidando com questões mais teológicas. O Kuyper soube fazer uma boa teologia mas pública. Percepção, né? Minha. O Kuyper soube fazer uma boa teologia pública, né? E as questões das esferas da vida para ele. Esse grande ponto aí que todos os outros vão beber nessa soberania, lei da soberania das esferas. Ainda que o Levi vai ficar devendo um episódio que o pessoal que está ouvindo sobre o que é teologia pública, que eu quero assistir esse episódio e descobrir o que as pessoas falam de teologia pública de verdade, que cada um fala uma coisa, o que é. Mas eu entendi o que você quis dizer. Me convida, que eu quero assistir também. Mas eu creio que essa é a grande contribuição assim, do Kuyper, né? As esferas modais, ou estabelecer esferas de percepção de realidade baseadas na nossa interação com Deus, na nossa interação com o mundo. É isso que o Doiver vai desenvolver como esferas modais, e é isso que todos eles vão trabalhar, né? Vão separar aí, vão trabalhar questões políticas, questões da arte, questões
da cultura, da produção cultural de uma forma geral, tudo baseado nessa estrutura. Vão desenvolver, vão trabalhar em cima, trazendo outras ações, mas eu acho que o primor da invenção, vamos dizer assim, né, ou do desenvolvimento aí vem do Kuyper. Sim. Outra coisa que o Kuyper vai trabalhar e vai ajudar bastante aí no desenvolvimento do Huckmacher é o fato de que ele entendia a arte não como algo para o nosso mero conforto, mas ele vai trabalhar essa arte como algo que vai romper com a nossa realidade, né? Ou romper com a nossa limitação humana racional. E ela precisa transcender. Esse ponto aí, eu quero ler um trecho da arte não precisa de justificativa, para a gente, inclusive, já caminhar para o final e falar sobre a cosmovisão e entender essa arte estética dele, né, que são aí nossos 2 últimos pontos. O que Mark diz assim, eu queria que vocês reagissem em cima disso, para a gente falar sobre justamente nesse ponto da cosmovisão e entender a arte, a estética dele. Ele diz assim, ó, a arte tem a sua própria validade e significado, especialmente no cristianismo. Portanto, trabalhar como cristão não é fazer uma arte e adicionar um complemento, ou seja, o elemento cristão. Uma pintura cristã, no sentido sério e intricêntrico do termo, não deve ser apenas uma pintura com um complemento adicional. Também não deve ser santa em um sentido especial. A arte tem a sua própria justificativa, né? O Huckmacher disse lá no livro dele, a arte não precisa de justificativa. Partindo desse pressuposto, qual que seria então aqui a cosmovisão cristã dele, os motivos base, essas esferas modais aplicadas à arte, e como a gente consegue entender essa visão dele da arte e da estética, né? Qual que seria a ótica dele aí? Eu vou só inverter aqui para você, reverendo André. A arte tem a sua própria justificativa ou a arte não precisa realmente de justificativa? O que você linkaria aí com essa fala do Huckmacher? Então, eu nesse ponto caminho aí junto com o Huckmacher. Na verdade, eu acho que essa mensagem do Huckmacher, ela tem sido cada vez mais necessária. Não só em um mundo onde cada vez mais as coisas funcionam em torno de guetos, né? E o cristianismo às vezes foi criando isso, né? Então a gente foi adicionando gospel para tudo, então se criou até o fuxico gospel, né? Pra você ter noção, né? Então a gente foi criando um mundo onde a gente torna uma coisa cristã porque a gente acrescenta o nome gospel do lado, né? Então isso é muito ruim, porque às vezes a gente tem coisas que tem este nome ligado aí ao evangelho, mas na sua essência não é cristã, que no final das contas ou não glorifica a Deus, ou não é feito com uma validade. Então assim, o fato aí não é questionar o conteúdo em si, que pode existir bom material de temática cristã, mas pode existir também um material de temática cristã que de cristã não tem nada, né? Então, acho que essa validação por aquilo que ela aponta, né? Para onde ela direciona, como ela glorifica, como ela é pensada, né? Então, acho que isso precisa ser exercitado. E o Huckmacher faz isso muito bem, né? No sentido de falar, de compreender isso lá no Doiver, pegando aquelas esferas, falando assim, olha, como é que eu vou trazer isso daqui para cá e entender que quando a arte ela dialoga com o aspecto pístico na sua essência, né? Você consegue produzir algo bem feito, algo para a glória de Deus, entendendo o ser humano na sua complexidade real, não só uma arte que desculpa a palavra, né, que é o vômito de uma ira de alguém que está rebelde, né?
ou uma arte que dialoga com a produção do nada, que vem alguém e varre e, sem saber que não é, né? Então, assim, ele conseguiu aí capturar bem na leitura dele, né? na apresentação dele, o que deve ser a arte. E eu acho que a gente precisa resgatar isso, não só por isso, só uma última provocação, porque a gente vive em dias onde a cosmovisão cristã, bíblica, reformada, tem sido abandonada por cristãos que abandonam uma cosmovisão nesse porte e abraçam uma cosmovisão católica sobre a estética. Tá aí os amantes do Brasil Paralelo e o pessoal e tudo mais, né? Então, é urgente que a gente perceba essas coisas mesmo. Então, acho que o Huckmacher, ele dá uma boa ajuda pra gente nesse fato. Só lembrando que a arte, para o Huckmacher, a arte não precisa de justificativa, é porque ela precisa ser significativa nela mesma, ela não precisa ser feita para alguma coisa, né? A gente está vivendo num mundo... A questão financeira, por exemplo, é uma questão muito importante. A questão de servir a uma narrativa, ela é muito importante para a arte hoje em dia. E a arte, se ela não servir a isso, se não servir para ganhar dinheiro, não servir para validar uma narrativa de qualquer um dos lados, ela é colocada de lado como se ela não valesse. Se ela não serve a um tipo de estrutura, e aí vamos usando aí a expressão do reverendo André, né, do gospel, por exemplo, se ela não estiver dentro dos moldes vendáveis do gospel, ou dos moldes que as pessoas afirmam que seja uma forma mais, sei lá, espiritualizada da música, ela não tem valor em si mesmo. E a arte, o que Huckmacher está dizendo, que a arte não precisa de justificativa, é exatamente isso, né? A ideia de que a gente deve produzir arte que em si já tenha valores suficientes para que a gente possa encontrar Deus, encontrar o transcendente dentro daquilo que foi produzido e desfrutar daquilo, né? O Huckmacher, ele é um cristão ortodoxo, apesar de algumas questões diferentes, né? Ele mesmo afirma sobre ele mesmo de como ele enxerga a Bíblia como sendo a verdade, de como ele aponta para a revelação de Deus como sendo a verdade sobre o homem, e a arte e a estética deve caminhar nesse caminho, né? De que o homem tenha a liberdade para... Eu acho que Schaeffer também trabalha isso, né? A liberdade para produzir, não a liberdade em relação a alguém. A gente faz o que a gente faz para a glória de Deus, a gente faz o que a gente faz como artista, como produtor cultural, para engrandecer o nome do Senhor, levando em consideração as Escrituras, aquilo que o Senhor já deixou revelado como sendo aquilo que é o agradável e aquilo que é bom. No final das contas, o Huckmacher vai dizer que a arte precisa ser cheia de arte, que a arte precisa florescer em liberdade de pensamento, que a arte deve ser algo colocado dentro da sua esfera, e essa que é a questão, dentro da sua esfera modal, com a percepção de beleza, mas ela deve também interagir com todas as outras coisas da realidade, né? Para ele, por exemplo, dizer que uma arte é boa, ele não simplesmente afirma que ela tem uma estética bonita. Ele vai validar essa estética com um patamar acima, que é a moral, que é um patamar acima, que é a fé, que é o ponto final. Então, todas essas coisas precisam preencher um cristão. Então, para ele não tem como ter uma arte separada do crente, porque é uma pessoa que se diz que é crente que fez, como o reverendo André está falando. Mas a arte em si, ela tem tanta essência e ela interage com todas as realidades, com todas as esferas dessa realidade de uma forma tão cristã, porque ela é produzida por um ser que está fora, ou que somente interage, não está amarrado a ela. Esse ser, ele é um ser que se relaciona com Deus. Então, o trabalho é árduo, tem que ser feito... ele usa aí no livro, né, no livro A Arte Não Precisa de Justificativa, a fórmula, né, para o cristão, que é de prantear, orar, pensar e trabalhar. Então, os estudiosos cristãos, os artistas cristãos
não podem caminhar sem essas 4 estruturas. Prantear com relação ao mundo caído que nós temos, orar ao Senhor, clamando a Ele por essa percepção de uma realidade transcendente, pensar muito em que vai fazer, esse lidar filosófico com a arte, com qualquer área da nossa produção, e trabalhar para abençoar a sociedade. Então, eu acho que são questões extremamente importantes aí que a gente deve levar em consideração quando a gente vai falar sobre arte, sobre o ponto de vista do Rubem. Muito bom, reverendo Bruno, reverendo André. A gente ficaria aqui muito tempo falando sobre o Huckmark. Tem muita coisa para falar, gente. A gente só deu uma pincelada, uma rápida sobrevoada sobre a vida desse importante filósofo, historiador da arte, que tanto trouxe, que trouxe tanta contribuição aí para a gente entender a arte e a estética. Nessa parte final, então, quero convidar aí o reverendo André e o reverendo Bruno a darem dicas, né? O que vocês têm aí, dicas de livros, artigos, algo assim, para que os nossos ouvintes possam aí estar aprendendo mais, cavando mais fundo. Reverendo André, para você encerrar aí, você tem alguma dica para entender o Huckmark e algum livro também que você indicaria? A gente já pode indicar os que a gente já falou aqui, não tem problema, é bom repetir. Então, para mim, o que a gente falou da arte moderna, né, que é a arte moderna não, a arte não ser justificativa, eu acho que é um excelente material introdutório, como o reverendo Bruno destacou aí na história. Huckmark foi bem feliz, né, na produção desse material, porque quase todo mundo que eu conheço que foi introduzido ao ensino ali, o material dele começou por esse livrinho, nesse livretinho, muito precioso, introduz discussões profundas, apesar de ser pequeno. E assim, eu vou deixar outras indicações para vocês, eu vou indicar aquele que é o meu favorito dele mesmo, que é a Arte Moderna e a Morte da Cultura, né? Ele faz uma análise aí de como a arte moderna ela foi caindo, né? Ele foi depreciando, foi de fato acompanhando, né? Foi mostrando, né, como a nossa cultura estava morrendo e foi participando, né, desse processo. Mas o que eu acho interessante nesse livro é que ele é muito provocativo em alguns insights que ele faz. Alguns deles já me levaram a fazer alguns pequenos papers aí de coisas que eu quero estudar mais para frente. E em determinado momento, quando você acha que ele vai falar bem assim, olha, vamos passar um pano nisso tudo e vamos voltar para o passado, né? E aí ele fala, olha, e aqui não tinham mais cristãos propondo e dialogando a arte nesse período, dessa forma. Então, assim, eu acho uma análise, assim, não é uma análise extremamente profunda, porque ele trata muita coisa em pouco tempo, mas é rápida, bem direcionada na história da arte e com boas provocações. Então eu deixo esse livro aí de dica para quem gosta do material. Além desses, né, o que tem em português na época da minha pesquisa foi a Filosofia Estética dele, né, do Huckmark, e o Dom Criativo. São 2 livros que vão colecionar aí vários artigos dele. Já aí você vai conseguir se aprofundar um pouco mais nesse pensamento filosófico. Tem 2 biógrafos, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais da história dele, a Laurel Gask, tá? Que saiu pela Ultimato, isso mesmo. O nome do livro é Huckmacher, Arte e Mente Cristã. Foi um dos livros que eu usei para poder pesquisar. E o outro está dentro de uma coletânea, tá? Fé Cristã e Cultura Contemporânea, também da Ultimato de 2009. O Rodolfo Amorim, a gente já teve a oportunidade de bater um papo com ele aqui. Isso, e a gente
ele também foi um biógrafo. Ele, na época que a gente estava conversando com ele, estava falando de como foi interessante ir lá no local, na casa que o pessoal morava. Ele foi, foi lá no túmulo, né, das pessoas que morreram nessa região. Então ele tem uma visão bem íntima assim, né, dessa relação, e ele vai passar aí na sua a Laura August foi contemporânea, e ele teve essa oportunidade de ir lá vivenciar um pouquinho. Ele vai passar um pouquinho nessa visão nas suas biografias. Eu acho que são duas boas referências aí, se você quiser um pouquinho mais de história sobre o Huckmacher. E tem um material novo na Amazon. É? Fala aí, Bruno, faz seu jabá, né? Isso. Chegou a hora, né? O jabá. Muito bem lembrado. Isso, eu também... Então, para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem histórico, né? Saiu agora na Amazon um e-book meu, que é fruto aí do trabalho de pesquisa, já adaptado aí para a gente poder ter uma visão um pouquinho diferente da vida deles. Eu sigo essa estrutura aí, né? Falar um pouquinho sobre a história e a biografia dele, com um pouco mais de detalhes do que a gente pôde fazer aqui. Depois eu vou falar sobre as influências no pensamento dele, e no final a gente vai ter um capítulo aí bem recheado aí sobre a forma dele pensar filosófica, sobre a arte, sobre a cultura. Então é um livro mais simples, né, um pouco mais trabalhado em cima dessa questão de trazer para nós uma visão do pensador e o seu pensamento, e aplicar na nossa vida, na nossa igreja. Se quiser, tá na Amazon. O nome do livro se chama... Peraí que meu jabá foi muito mal feito. Deixa eu só pegar. E até, inclusive, Bruno, a gente vai colocar aqui na descrição desse episódio o link direto da Amazon para você que quiser adquirir. Enquanto o Bruno vai procurando ali, eu vou fazendo aqui, então, mais umas dicas finais. E como já o reverendo André falou de alguns livros, e o Bruno também, inclusive do dele, as minhas dicas são de episódios que nós já gravamos aqui, André e Bruno. Um deles que o André me concedeu, inclusive, e está aqui no nosso... Lembrando que nós passamos por uma reestruturação, organizamos todos os episódios aqui novamente no podcast Corandeu, e nós gravamos um episódio sobre 4 padrões de julgamento da arte. Então aqui no Corandeu ele está como o episódio número 2, lá participaram na época ali o reverendo André, eu, o reverendo Bruno, o Augusto do Pictobíblia. Nós falamos bastante sobre isso. Nos episódios sobre cosmovisão, com o reverendo André também participou, o Bruno aí que conduziu comigo praticamente essa série. Tivemos a participação do Rodolfo Amorim. Temos também aqui um episódio sobre a arte e a Bíblia, tá? O de Cosmovisão também você vai encontrar ali a série de Cosmovisão que nós gravamos sobre criação, queda, redenção e consumação. O Arte e a Bíblia eu gravei com o André, foi com o reverendo André, nós gravamos também, o episódio número 8. Tem um episódio aqui também sobre o Franz Schaeffer, com o reverendo Alan Porto, né? Foi um episódio que nós gravamos com o reverendo Alan Porto sobre o Francis Schaeffer. Tem vários outros, tem sobre o Kuyper também, aqui sobre o Abraham Kuyper nós gravamos com o reverendo Jean Francesco. Sobre esses homens aí que nós comentamos durante o episódio, nesse episódio aqui. Eu vou colocar todos esses links, as dicas que o reverendo André deu de livros, que o reverendo Bruno também deu, inclusive do livro dele e desses episódios anteriores que nós já fizemos aqui. Qual é o nome do livro, Bruno? Então, os meus 2 e-books, tá? O do Huckmacher chama Fé Cristã, Cultura e Arte, uma introdução ao pensamento de Hans Huckmacher. E o meu primeiro e-book se chama A Redenção da Cultura, tá? Então, os 2 são leituras aí sobre fé cristã, arte, literatura, estética e tudo mais. Reverendo André, quero muito te agradecer pela participação, pela agenda que nós comentamos, da correria que nós temos aí todos hoje, mas Deus concedeu para que nós estivéssemos juntos hoje falando sobre um assunto que muito nos interessa. Reverendo André, onde que nós te achamos? Onde que os nossos ouvintes te acham? Por favor, se despeça aí. Bom,
Primeiramente, agradecer aí pela oportunidade mais de ouvir do que de falar. É excelente poder participar de um material aí tão rico. Deus abençoe a sua vida no podcast. Reverendo Bruno aí nas práticas, na escrita, nos livros, na música, né? E se vocês quiserem comprar um pouquinho tudo que eu tenho feito, Entendendo Tom _ oficial no Instagram, e o restante tudo Entendendo Tom. Quiser mandar uma mensagem por lá, pode mandar. Se ficou insatisfeito com alguma coisa que eu falei também aqui, pode mandar lá. Comenta aqui embaixo também, né? Vai ter provavelmente o espaço para comentar. Pode comentar aí que está disposto a uma boa conversa. Tá bom? Bruno, e você, onde que os nossos ouvintes te acham? Acho que o melhor caminho aí pelo Instagram, @RevBrunoSantana. Você também encontra aí nos e-books, né? Mas lá tem link para tudo. E acho que a intenção de falar sobre cultura, sobre arte, deveria ser mais fomentada, né? Nas nossas igrejas, no nosso relacionamento aí acadêmico, sem se curvar essa ditadura, né? Acadêmica da razão, e a gente poder trazer um pouco da nossa resposta de fé a essas questões. Isso só vai acontecer quando a gente se levantar para fazer isso, como professores, como alunos, e fica na nossa responsabilidade. Então, queria agradecer essa oportunidade. Tá com vocês é muito bom, sempre muito bom. Reverendo André, a gente teve a oportunidade de estudar algumas dessas questões juntos, né? Sofrer juntos, aí, não só no seminário, mas depois no mestrado. Mas eu acho que o ganho é muito grande depois do sofrimento, né? A gente passa a perceber não só a arte, mas a vida de uma forma muito diferente. E eu convido todos vocês, né? Esse processo, ele é muito satisfatório no final. Gente! Levi, brigadão, Deus abençoe, viu? Mais uma vez, essa oportunidade de estar junto aqui no podcast, ser um colaborador desse seu trabalho aí, que é precioso, né? De mostrar às pessoas a respeito de grandes homens e da nossa fé. Muito obrigado, André, Bruno, grandes amigos que estão sempre colaborando muito aqui com o Corandeu. Nós temos vários episódios, como eu disse, que o André e o Bruno já participaram. Tem abençoado muito esse projeto. Louvo a Deus pela vida de vocês que estão engajados nisso, não só teoricamente, mas na prática, né? O André com o Entendendo Tom, com outros projetos, o Bruno também com livro, com banda, está sempre envolvido aí nesse campo da arte, da cultura, da fé. Gente, é isso aí. Se você que ouviu gostou de tudo que a gente disse, não deixe de seguir o Entendendo Tom, o Reverendo Bruno, compartilhar, consumir o trabalho deles, abençoar de alguma forma, abençoar orando, abençoar comprando. A gente sabe que dá muito trabalho e é uma forma de você contribuir para o reino e para a vida desses irmãos queridos. Então, se você que ouviu gostou, curta, comenta, critica, pode enviar mensagem elogiando, agradecendo, criticando. Compartilha também com seus amigos que se interessam por esse tema, fé, razão, cultura e arte. Espero que vocês gostaram e esse foi mais um podcast Corandeu. Até mais.